Depois de anos de impiedosas batalhas nos frontes da Revolução Federalista, o cheiro de porva parecia ter impregnado em minhas ventas. O aroma da mata nativa e o frescor dos pinheirais me fizeram bem. E tudo o que eu queria era iniciar uma nova vida na fazenda Rio das Pedras. Mas o personagem dessa história não termina seus dias na região. Estaria fadado a se tornar uma verdadeira lenda cercada de mistérios e especulações. Na biografia governamental, seria considerado um bandido sanguinário, tido como um assaltante, saqueador, homem que matou para roubar. Mas, para muitos, ele fez justiça com as próprias mãos e tirou da ferrovia apenas o que lhes era de direito. 4 de outubro de 1950. Mais a mais, nem a história que está nos livros, nem o conhecimento popular negam que as ações de José Antônio de Oliveira, o tal Zeca Vacariano, não são nada comparadas ao que estaria por vir na barbárie campanha do Contestado. Mas então quer dizer que o senhor é o tal escriturário, homem afamado para essas bandas, seu Carlos Gartner? Sim, sou eu mesmo. Mas popular por essas bandas me parece mesmo ser o senhor, o destemido Zeca Vacariano. Pois olha, seu moço, nem tudo que se ouve por aí é verdade ou tem fundamento. O que o traz até aqui? Me interessa saber um pouco mais da sua história. O que é de verdade isso tudo? Se acalma, tudo bem. Bueno, o caso que eu vou lhe contar é longo. E bem antes de vós mercês ter notícia deste caudilho por essas paragens, muita coisa se sucedeu. A começar pelas demarcações de limites, o que só viria com a construção de uma obra monumental chamada de ferrovia. Tarde Teixeira Soares projeta o traçado, mas isso em 1888. Logo o sonho de ligar o Sudeste ao Sul do Brasil seria uma realidade. Dos 380 quilômetros do trecho catarinense, somente 103 estavam concluídos no ano de 1907. Como houve a prorrogação do prazo por mais 3 anos, o cumprimento desse contrato dependeria então de outras ações estratégicas. A fama empreendedora de Aquiles Stengel garante sua nomeação como novo superintendente da obra e instala um escritório na Fazenda São Roque, em Calmon. Stengel passou a recrutar homens em toda a parte do país. Logo, todo o vale estava repleto de gente. Vós mercês me acreditem que aquilo mais parecia um formigueiro, com milhares de homens. Então ali tinha de tudo, ex-presidiários, escravos e sonhadores. Gente que acreditava que sairia rico, povo sem religião que, quando não encontrava nada em que se agarrar, acreditava na sorte. Os trabalhadores que foram contratados para trabalhar na estrada São Paulo-Rio Grande pela companhia Estrada de Ferro Brasil Royal Company foram buscados principalmente no Nordeste do Brasil e Sudeste. Esses trabalhadores chegando aqui eram entregues para empreiteiros. E esses empreiteiros fariam então subdividir esses trabalhadores em turmeiros, na quais eles contratavam trechos da ferrovia para desenvolver as suas tarefas. E dentre esses elementos étnicos nós temos uma parcela não muito expressiva, mas uma parcela significativa de negros que ajudaram na construção e que ao término dos trabalhos eles acabaram incorporando-se, né, à região e passando aqui a exercerem atividades econômicas, enfim, dentro de todo o processo que envolve o trabalho econômico aqui na região, né, nós podemos dizer que o negro tem uma participação interessante,
né, que infelizmente até o momento não se conseguiu fazer um estudo mais aprofundado disso, porque esses trabalhos, a participação do negro aqui, ela se deu num papel um pouco secundarizado dentro de todo o desenvolvimento econômico que compreende o meio-oeste de Santa Catarina. E serviço não faltava. 2 grandes obstáculos separavam as 2 grandes frentes construtoras. Na etapa sul, vencer as águas do Uruguai com a construção de uma ponte era determinante para se completar a missão. E como não havia prazo para completar uma ponte definitiva, optou-se pela construção de uma ponte provisória de madeira extraída na própria região. Os construtores da época desconheciam as fúrias das águas do rio Uruguai. E antes de completar um ano, no dia 29 de novembro de 1911, a ponte provisória de Marcelino Ramos, em função de uma grande enchente ocorrida no rio Uruguai, foi para baixo, levada pelas águas que estavam a 18 metros acima do seu nível normal. Quando da existência da ponte provisória, já os pilares da ponte definitiva estavam em construção. A capacidade de peso da ponte ferroviária de Marcelino Ramos, ela foi testada no próprio dia da inauguração, que foi no dia 22 de junho de 1913. E foram colocadas 4 locomotivas numa composição ferroviária, exatamente para testar a capacidade de suporte de peso da ponte, que agora sim seria definitiva. Aqui no Vale, além da situação contestada e a afirmação de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina, a execução de um túnel em plena rocha basáltica significava encurtar um caminho de pelo menos 3 quilômetros. No primeiro momento, pelos estudos que nós fizemos do levantamento técnico da locação da linha, não haveria túnel ali, seria apenas um corte na pedra. Ocorre que, por motivo de segurança, eles optaram por construir o túnel, porque seria o local mais próximo onde poderia haver uma obstrução de difícil retirada. Apesar que fosse o dia de hoje, isso aí não ia ser furado, isso ia, a máquina ia abrir um corte e pronto, né, o dia de hoje. Mas naquele tempo não tinha maquinário nenhum, era tudo a marreta, né, para colocar dinamite, para explodir. É tudo rocha lá. Eu acho que até levava até um dia ou meio-dia, eu sei quanto, para fazer um furo daqueles. Se nós olharmos o tamanho, ele é relativamente pequeno, ele tem 96 metros de extensão. E ele é o único túnel que foi perfurado entre os rios Iguaçu e Uruguai. Mas o que é estranho que a companhia, a Brasil Railway Company, ela ganhava por quilômetro construído. Porque se você faz uma obstrução numa ponte e num pontilhão, em questão de horas ou de dias você reconstrói. E fazendo o túnel, diante de uma necessidade, uma dinamitação, tornaria impraticável o tráfego por meses e meses. Então a ideia desse túnel foi estratégica para um resguardo da companhia à vista da utilização dessa ferrovia, que ela seria de colonizadora, de integração, mas ela tinha um objetivo de defesa nacional, que era o deslocamento de tropas do Exército em caso de necessidade para o Cone Sul, diante de qualquer conflito novamente com a Argentina ou com o Uruguai. Isso morreu tanta gente nessa parte da construção que até um cemitério tivemos que fazer na beira da ferrovia para enterrar aqueles pobres coitados. Como ali, durante a construção, faleceram em torno, segundo os depoimentos que nós temos, faleceram em torno de 40 pessoas só na construção, elas foram então sepultadas ali.
Quando da chegada do Pedro Lorenzoni, ele contou 40 sepulturas. Como ele não era cuidado, foi crescendo um matagal, e numa das viagens da Maria Fumaça, em período de estiagem, uma fagulha queimou toda a vegetação, inclusive as cruzes. Com o trem, chegara a convulsão no vale. Em 1908, os ermos foram profanados. Formigueiros de gente prateando as margens do rio. Todo o resto intacto. Intocados os pinheirais. Tapetes de verde luxuoso a forrar as montanhas e erguendo seus cálices imensos na contemplação das alturas. Mas a máquina locomotiva a lenha, quando raramente trafegava pelos recém-colocados trilhos, tudo abalava. Pânico e fuga dos animais. Estrépido de rodas e metais no atrito. Estrondo e eco pelas paredes do vale. O apito aturdindo os caboclos pasmados no impacto da civilização que chegava. E junto a esta quase música, o horror da explosão da violência, da mais cruel de que a humanidade revelará, se levava até ali. Mas sabe, há coisas que eu gostaria de esquecer. Queria que nunca tivesse sido preciso agir assim. Mas não se pode mudar o passado. Me lembro como se fosse hoje no Vale do Rio do Peixe. A fome parecia que tinha chegado para ficar. A companhia estava com os pagamentos atrasados. No caderno da minha venda, o que não faltava eram anotações de fiado. Estava mesmo muito difícil e parecia o fim. Como se não bastasse a falta de comida na mesa dos operários, havíamos adiantado 2 frentes de trabalho. As obras iam bem, mas o sindicato me negou pagamento. Um dia antes planejei tudo com os homens mais corajosos do grupo e no dia seguinte agimos com audácia. Eu conhecia como ninguém a rotina de toda aquela gente e o dia do pagador se aproximava. Naquele dia bispei no relógio que marcava pouco mais de 7h30. Por aí, olhei, bombeei pro sol mais de uma vez para ter certeza do horário. Ouvi o tilintar das rodas atritando nos trilhos. O trem vinha devagarote, lá do norte. A linha, ainda em construção, findava um pouco antes do quilômetro 152. Por lá, um de meus informantes acompanhou o grupo, fazendo a barbeação do dinheiro do cofre pagador para o lombo de um animal. O comboio seguia pela trilha. O engenheiro Ernesto Kaiser, que supervisionava a obra, entrou porta dentro do meu rancho. Henrique Baroni, que era o pagador, seguiu adiante com os 3 camaradas. O Lino Ferreira, o Menezes e um tal de Guilherme.
Até parece que estou vendo a cena. Kaiser me olhou com ar de desprezo e disse que a companhia não me devia mais nada. A pionada já estava chegando e não esperou. Sartaram nele e, para acalmar os ânimos, demos uns tirinhos de leve no tar engenheiro. 2 dos seguranças ouviram os disparos e voltaram. Atiraram contra a bodega. Não passaram barato. Mandemos bala nos 2 que morreram ali mesmo. Vendo o chumbo comendo, o Tarlino Ferreira correu para o mato, mas meus peões o pegaram. A dinheirama já estava comigo quando meus pistoleiros fizeram o Kaiser dizer aonde o Barone se escondera. Só queríamos fugir com dinheiro, com garantias de que ninguém estava por perto para nos espionar. Deixemos 2 ali para servir de testemunha e contar a proeza para os outros. Caí com a cambada no mato. Mas antes de partir, demos um jeitinho na linha do telégrafo. Interessante é que a notícia do assalto do trem, desse trem pagador, ultrapassou as fronteiras aqui do nosso Vale do Rio do Peixe, dos nossos rincões. E ela foi virar manchete nos principais jornais brasileiros da época, ganhou uma repercussão nacional. Isto por quê? Porque era a primeira vez que um crime dessas proporções acontecia no Brasil, já que a nossa tradição ferroviária também não era tão grande assim. Imagine um trem cheio de dinheiro correndo no Vale do Rio do Peixe, atrairia muitos olhares. E não era para menos, porque além da audácia da ação, o que chamava a atenção da imprensa era a quantia elevada, 375 contos de réis, dinheiro que pagaria o trabalho mensal de 4.000 homens, suficiente para comprar pelo menos 26 grandes fazendas da região do oeste catarinense. O assalto ao trem pagador ecoou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, como um episódio ousado ocorrido no quilômetro 152 da ferrovia que estava sendo construída no oeste catarinense, chamada Ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. Nem sequer o Ribeirão da Cruz era mencionado nos comunicados oficiais, e não era para menos, já que até mesmo o traçado ferroviário dependeria das curvas do Rio do Peixe e a obra estava apenas começando. Depois do ocorrido, o que não faltou foi gente no encarço meu e de meu bando. Vieram soldados do Exército, policiais do Paraná e até mesmo de Santa Catarina, que eu nunca tinha visto na região. Para despistar as autoridades, ficamos circulando pela região. Antes mesmo de chegar a Porto União da Vitória, onde já estava a minha família.
Para não levantar suspeita já no Passo do Tigre, tratei de dividir o dinheiro e pagar os trabalhadores. Tira a mão lá. Vamos dividir com toda certeza. Tem algumas instruções aqui para trabalhar no percurso. Tu viu aqui? Diante da grande repercussão do caso, né, ficar em Porto União da Vitória seria arriscado. E segundo a imprensa da época, o bando bateu em retirada. Dali teriam atravessado os campos de Palmas pela estrada de São Pedro e chegando aos campos de Guarapuava, foram de aí então para a Argentina. Mais tarde fiquei apenas com alguns de meus homens, os mais ladinos e corajosos, é claro. Vou deixar lá na casa do tio Tema, grande amigo meu. É um senhor de confiança? De muita confiança. O resto pegou a partilha do dinheiro e escafedeu-se na mata, temendo serem apanhados. Pelas plagras da Argentina, segui campo afora e fui parar em São Tomé, onde deixei bons negócios engatilhados e voltei para Santa Catarina. Será que as crianças vão vir hoje? Ah, com certeza vem, aqueles baderneiros que estão aí fazendo folia com nós aí. João, sempre acumulado de gente, filho, que bagunça. Vovô, você viu a notícia que está no jornal? Por muito tempo, os jornais não traziam outras notícias, senão as que falavam sobre o tal assalto ao trem pagador. Mas no fundo isso até me ajudou na fuga. As informações eram desencontradas e mais pareciam adivinhações. Bom, aquilo de jornalismo mesmo passava longe. Alguns impressos da capital paranaense ousavam até em emitir opiniões sobre o sucedido. E enquanto se discutia qual a polícia deveria agir, eu galopava tranquilo pelas cordilheiras do oeste. O Zeca Vacariano era um desses balseiros do Rio Uruguai. Primeiro por quê? Porque ele conhecia o curso do rio. A atividade balseira, ela surgiu como uma alternativa para a extração de madeira no momento pós-Guerra do Contestado. Porque na época da Guerra do Contestado e no início dos anos 1900, a exploração era feita pela estrada de ferro. Terminada a guerra, a extração de madeiras, então, começou a acontecer mais especificamente aqui no oeste, grande oeste de Santa Catarina, no extremo oeste, inclusive, que era uma região que possuía muita madeira de lei, especialmente cedro, embuia, louro, canjerana, que era uma madeira extremamente valiosa e de bom valor comercial na Europa. Então essas madeiras foram exploradas aqui na região e a forma mais adequada de comercializá-las era através das balsas. E o Zeca Vacariano se especializou nessa atividade que veio a ser o seu ganha-pão. Essas toras eram levadas até o Rio Uruguai, até as barrancas do Rio Uruguai, ou conduzidas por bois e cavalos, ou então elas eram roladas quando ficava muito próximo ao rio. Lá as toras eram amarradas com cipó, formava-se então uma balsa. Essas balsas então desciam o rio abaixo até São Borja. Primeiro quero destacar como é interessante a pesquisa em história. Ela busca resgatar a memória escrita e a memória oral dos fatos passados. Nesse resgate nós tivemos contato com a família do Guimarães e contando desses episódios do envolvimento do Aquiles Stengel na construção da ferrovia e comentando a questão do assalto ao trem pagador, a família decidiu nos confiar as cartas que ela tinha escrito quando ela estava em Calmon com o pai, o Aquiles Stengel, e justamente reflete o sentimento daquele momento de alguém que está do lado da companhia
e que também não eram momentos fáceis. E quando vem a notícia do assalto ao trem pagador, isso parece então que as cartas dela, ao comentar o assalto, já condenam o Zeca Vacariano, já chamam de bandoleiro, porque conheciam o Zeca Vacariano. Era como se fosse um cidadão que atraiçoou o pai dela, porque era um dos elementos contratados para construir a ferrovia. Doutor delegado, já se encontra no recinto o depoente Juventino do Acordeon. Mande-o entrar. Durante as investigações, o inquérito instaurado em Campos Novos indicou que 26 pessoas teriam participado do assalto. Senta aí. O chão. Vamos às perguntas. De todo o grupo, mesmo com toda a força regimental de segurança, apenas João Mariano foi capturado. Por falta de provas, o júri absolveu o acusado. O que o senhor estava fazendo no momento? Olha, eu sempre costumo sentar assim nos final de tarde na frente do meu paiolão. Daí a gente chucha laranja, chucha bergamota, essas coisas, sabe? E daí, tipo, naquele momento que eu tava concentrado, chuchando, passaram aquelas coisas pra lá assim, mas eu não consegui identificar quem era. Nunca se conseguiu provar a suposta sociedade entre o Zeca Vacariano e o coronel Manuel Fabrício Vieira. Muitos rumores existiam de que o oficial da Guarda Nacional ele teria acompanhado a execução do plano, né? E no final, as costas quentes do ex-militar com os políticos salvaram a sua pele, como é de hábito no Brasil. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. O senhor conhece o Derbal de Vargas e Osmar Melíbio de Azeredo? Não. Meu Deus, seu Vacariano. Tô até arrepiado com essa história. Continue. Foram tempos difíceis que felizmente terminaram. A guerra se foi e o céu se abriu novamente no Vale do Contestado. Outro dia desses fui à Vila Perdizes tratar de uns negócios, quando passei por uma linda vila que surgiu às margens da ferrovia, aonde eu morava. Seu nome, Pinheiro Preto, cidade vistosa que fica às margens do Rio do Peixe. Dizem que por lá o tempo custa passar e aquela gente é muito feliz. A escolha dos locais para as estações ferroviárias, elas seguiam um critério que era do abastecimento de água para as locomotivas. Então, em torno de 25 quilômetros uma da outra, que era mais ou menos a necessidade de água das locomotivas da época. Como não existia algo que diferenciasse mais do que um pinheiro realmente no meio da floresta, e era um pinheiro muito grande, ele ficou como o local do Pinheiro Preto. Construíram ao seu lado, sem mexer neste pinheiro, a estação ferroviária que é símbolo altaneiro. A estação de Pinheiro Preto, expressão daí em diante usada, que lembra a todo momento a estrada do Pinheiro associada. Todos os demais lugarejos, vilas, ao longo dos trilhos, eles mudaram de nome, menos Pinheiro Preto. No começo do trem da Estrada de Ferro, quando fizeram a Estrada de Ferro, ficou uns moradores, caboclos que trabalhavam na Estrada de Ferro, que ficou morando, não sabia onde, fazia suas hortinhas. A pequena vila ganhou fama de terra boa, de terra produtiva, e isso fez com que imigrantes italianos residentes no Rio Grande do Sul, no vizinho estado do Rio Grande do Sul, começassem a se deslocar para essa região, especialmente para Pinheiro Preto, buscando pelo relevo aqui existente o plantio da parreira, o cultivo da uva e a produção dos vinhos. O primeiro morador de Pinheiro Preto foi
André Lorenzoni com a sua família, que veio de Rio Grande, né? E o segundo morador foi Luiz Viacelli, esse veio direto da Itália. E o terceiro morador foi o Pierin Bressan. A Estrada de Ferro foi entrando mais família, até ele se formou, quando ele se formou distrito de Videira. Meu pai tinha trazido as mudas de pareira, daí ele plantou a pareira em 1919, quando ele já estava brotado, o primeiro ano que brotou, deu uma geada, ele sempre contava, deu uma geada fora de hora, assim, em dezembro, deu uma geada, matou os primeiros brotos, daí atrasou um ano, mas no terceiro ano ele fez o primeiro vinho. O povo advindo da Europa, primeiro no Rio Grande do Sul, depois migrando para a nossa região, trouxe consigo não somente mudas de uva, mas também trouxe consigo uma religiosidade, uma mística que os fez, em primeiro lugar, capazes de enfrentar as adversidades, os problemas do seu dia a dia. A força da fé e o trabalho dos imigrantes que aqui se estabeleceram provocou o desenvolvimento dessa região. Com isso vieram a se implantar as indústrias e a ferrovia fez a ligação entre esta região e as demais regiões consumidoras do nosso país. Aqui embarcava também porco lá para Jaguaraíba, aí no Paraná. Gado a gente mandava para Panocelo em Erval do Oeste também. E assim indo. Alfafa também, mandava bastante alfafa lá para Ponta Grossa, lá para o Exército, né? Tinha uma cavalaria em Ponta Grossa, então mandava alfafa para lá também. Um caso que nem todos conhecem dentro da história da nossa região foi a parada que o Getúlio Vargas, como chefe revolucionário, na sua viagem do Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro, onde ele assumiu posteriormente o poder, ele fez em Pinheiro Preto. E a parada de Getúlio Vargas aqui em Pinheiro Preto, que foi uma parada acidental, ela contribuiu para que diversas autoridades brasileiras conhecessem o município de Pinheiro Preto, e isso levou o nome do município a diversas paragens, a busca de mais informações sobre o que acontecia por aqui. O pessoal do trem, principalmente, que passavam ali, os maquinistas mais novos, os jovens que não tinham passado, ainda então paravam ali quando passavam aí. Então eles diziam, o que houve? Eu digo, foi assaltado o trem de Pagador, né? Mesmo porque ali faleceram, né, pessoas, então o monumento foi para marcar, primeiro, pela audácia, né, do próprio Zeca Vacariano e o seu grupo, e depois para homenagear as pessoas falecidas no local. Pela coragem de um grupo que desafiou uma companhia que mandava, inclusive, no governo federal. Mas eu acho que eles deviam também ter erguido uma cruz pelas vítimas que houveram na construção da estrada de ferro, que foram centenas. Este povo sendo violentado de muitas formas e movidos, animados por uma mística, por uma religiosidade muito profunda, animada especialmente por João Maria, que é considerado santo, profeta por este povo, também hoje pelos seus descendentes. Eu vou cortar todos os seus males. Esse povo se reuniu em redutos, em comunidades, né, na busca de alternativas, na busca de enfrentamento de uma realidade que os oprimia. E conseguiram, sim, de maneira ousada, criativa, tornar-se até mesmo guerreiros
e defensores da dignidade, defensores de uma vida melhor para os seus, para si mesmos e para os seus descendentes. Enquanto isso, nós aqui neste outro canto do rincão catarinense, eu e a peonada se arranchemos num lugar que a gente mesmo batizou de Morro do Laju. O lugar não poderia ser melhor. Nas barrancas do Rio das Antas com o Uruguai. Do alto dava para avistar a imponência do Uruguai que se sumia nas canhadas. Vivemos muitos anos solito, peleando com os sonhos e desbravando a mata nativa, até que um dia a lemoada começou a chegar por aqui. Os relatos históricos contam que um grupo de alemães vindos do interior do Rio Grande do Sul, numa comunidade chamada de Neu-Wittenberg, hoje Panambi, teriam chegado para Santa Catarina. O grupo, chefiado pelo alemão Hermann Faulhaber, era um pastor luterano que chegou no Brasil por volta de 1902. Ele aportou no local que mais tarde foi chamado de Porto Feliz, isso em 1922. Fique sem medo! Tá chegando gente! Chegando! Eu me lembro bem desse encontro. Até parece que foi de já hoje. Capataz me gritou lá da barra: "Bem-vindo, gente!" Eu mandei manter a calma até todo mundo se apresentar. Parecia ser gente boa, e eram mesmo. Um deles, que liderava o grupo, Faulhaber, chegou falando alemão e arranhando o espanhol. Aí não teve jeito, mandei apiar da embarcação e os recebi todo mundo no velho estilo pampiano. E não tinha por onde ser diferente. Fazia tempo que eu queria encontrar alguém para trocar um dedo de prosa e saber das novidades. Pelo que me lembro, na comitiva tinha um tal de Jacob Schiller, ou Friedrich Forbrey, e ainda trouxemos um tal agrimensor, que é no caso um medidor de terra, um tal Victor Alberto Webering, e o comerciante Francisco Martins. Esse de alemão nem o rastro tinha. Segundo relatos do escritor Arno Gerl, são de que Zeca morava em um rancho pintado a cal, nas margens do rio Uruguai. Vacariano teria sido muito amistoso com os novos vizinhos, os imigrantes, e muito bem guarnecido, ordenou aos capangas que tratassem bem os novos vizinhos. Faulhaber sabia muito bem usar da diplomacia e percebeu que teria causado boa impressão, segundo relatos do encontro. O colonizador viu na figura de Vacariano um homem educado e de boa instrução. E como foi o encontro? Eu até achei as propostas da lemoada buenacha uma barbaridade. Logo de chegada, Faulhaber percebeu minha importância no local e contratou-nos para abrir as primeiras estradas da vila. Em troca, receberia 2 grandes lotes de terra que ajuntei com minha propriedade, deixando a fazenda ainda maior. O escritor Arno Gerl descreve com detalhes a presença dos capangas Antônio Focinheiro, Chico Sem Medo e João Capivara, e ainda Pistola de Prata, num grupo do tal do Vacariano. No livro Uma Revelação, Zeca nunca escondeu o episódio do assalto ao trem pagador, mas costumava afirmar que teria dividido o dinheiro com os operários da ferrovia e que ao final só sobraram 40 contos de réis. Essa seria a razão pela qual Vacariano teria se dedicado à extração da madeira. Eu passei a homem respeitado em Passo Gormo. Eu e a companheirada apoiamos o coronel Passos Maia chegar à prefeitura. Me lembro como se fosse hoje. Nunca vi o coronel Fidêncio Melo tão faceiro. Era um homem bem relacionado, tanto que foi indicado para o cargo de subdelegado. Como homem da lei, passou a derrubar a mata nas terras recém-demarcadas. Sempre fui homem bem visto e respeitado aqui no oeste de Santa Catarina. Mas o que não faltava
Era gente querendo fazer intriga e me delatar para a presidência provinciana. A informação chegou até o governo do estado, que na época era chamado de presidente, e imediatamente o Zeca foi destituído do posto. Não tardou e eu recebi um documento da província. A notícia não era das melhores e meu sangue ferveu. O Zeca era osso duro de roer. E mesmo com a nomeação de Frederico Konchensky para ocupar o seu lugar, ele continuou invadindo a mata e fazendo derrubadas. Para se ver em livre dele, que já estaria ameaçando a cidade, compraram sua propriedade por 60 contos de réis, o que era um valor bastante elevado para a época. 60. Obrigado. O negócio está fechado? Se eu falei é um decreto, hein? Então, eu posso te apertar a mão, senhor. Padre, mais alguma queixa? Não, tá tudo ok agora. Então o senhor vai se arrancar daqui pro bem da comunidade. Eu acho melhor antes que morra a gente, né, tio? Bom, para quem pensa que o assalto ao trem pagador da Inglaterra, né, foi pioneiro, pode vir buscar aqui que há antecedentes. Portanto, é possível até que os ingleses tenham aprendido alguma coisa aqui. E olha que eles entendiam esse negócio de pegar mercadoria valiosa em barco ou trem alheio, né? O mundo cria suas mentiras, constituindo-as com fragmentos de verdades, nunca contestadas. Colocando-se no lugar deles, você pode imaginar sua família, pode imaginar o seu amigo, o seu vizinho, a sociedade, enfim, porque eu tive meus avós envolvidos nessa guerra e hoje entendo bem as razões, as causas pelas quais existia a revolta, a indignação, e inclusive essa questão do Zeca Vacariano que não está devidamente esclarecida. Então, ao lembrar do assalto ao trem pagador e também da guerra do contestado, o nosso povo, a nossa gente, as novas gerações encontram um significado, um sentido, uma orientação para a vida, para os dias atuais. São muitas as iniciativas, né, as formas de resgatar, de valorizar a história do nosso povo, da nossa gente. Sabemos que após concluída a guerra do contestado, então as empresas de colonização lotearam toda essa região em colônias, em fazendas, que foram sendo vendidas para então os eurodescendentes, que passaram a habitar essa região, construindo vilas e depois também cidades. Muito longe dos tempos de violência, hoje Pinheiro Preto é uma cidade pequena, mas pacata, alegre, feliz, onde as pessoas se conhecem, convivem. Enfim, a história do Zeca Vacariano, que aconteceu naqueles tempos, hoje continua sendo uma história, uma lenda, onde o Zeca é o personagem principal. Zeca Vacariano era um caboclo. Era um caboclo, um descendente de mourisco, de mouro, de caboclos. Assim como muitos outros caboclos da nossa região fundaram comunidades. Eu acho que mais bandido que o Zeca Vacariano era quem matou tanto caboclo, quem usurpou tanta terra, quem usou uma ferrovia em benefício próprio, quem mandava no próprio governo federal, que era o caso do Percival Farquhar. E tendo por trás disso o coronel Fabrício, ele teria sido vítima de não pagamento por parte da empresa aos seus operários. E, consequentemente, ele me parece ter sido homem de bom senso, cara, em determinada região aqui do Rio Grande do Sul, depois de tudo isso, ainda como homem de bem, altamente conceituado. Isso tudo nos leva a fazer um juízo de que ele realmente foi um justiceiro e não um bandido. O alvo seria o Aquiles Stengel,
o superintendente da construção, porque ele contratava o pessoal e ele não pagava, e não eram serviços, não eram tarefas pequenas, mas sim empreitadas muito grandes, que nem o caso da roçada do trecho de Porto União até Limeira, né, hoje Joaçaba, que foi feita pela turma do Maximino Moraes. E o Aquiles Stengel, alegando que o serviço não havia sido bem realizado, ele se negava a pagar. Não, acho que não cabe nem a mim nem a ninguém fazer um juízo de valor sobre a índole e as intenções de Zeca Vacariano. Não se sabe dos motivos históricos dele, não se sabe das razões pelas quais ele se tornou esta pessoa procurada pela justiça como ele era na época, lá nos anos 20, anos 30 do século 20. O fato é que este personagem existiu e foi um personagem de uma certa importância na história da nossa região, até o ponto de se criarem lendas. Ele sentiu orgulho do feito dele, porque ele disse que ele nunca assaltou para roubar, ele assaltou para resgatar o que lhe era de direito. E no modo de vida dele, ele nunca reconheceu isso como um crime. Ele contava abertamente. E tanto que ele, às vezes, usava o nome próprio dele. Por exemplo, quando ele foi nomeado delegado de polícia, ele usou o nome dele. Se ele usasse Zeca Vacariano, ele não conseguiria. Em outras oportunidades, ele usava o apelido para se identificar para as pessoas. José de Oliveira, o Vacariano. Por que o Vacariano? Porque era nascido em Vacaria. A lenda que se capta da conversa com pessoas, com populares, é de que essa casa teria sido, não sei se construída, mas pelo menos ocupada por Zeca Vacariano como o seu refúgio, e que ele teria construído túneis para uma eventual fuga ou para poder se escapulir da captura da polícia ou da justiça. Em 1917, nós temos o registro dele, junto com o Cleto da Silva em Portunhão, numa nova tentativa de criar o Estado das Missões na região. E ele é mencionado textualmente pelo Cleto como estando ao lado deles aqui na região de Galícia e Palmas, né? Depois nós vamos encontrar registros dele em 24, lá na região do extremo oeste, inclusive fazendo hospedagem ao grupo revolucionário de 1924, da coluna Prestes. Temos registro dele no trânsito, na passagem do Leonel Rocha por Santa Catarina em 1926. Na Revolução de 30, ele mais uma vez é citado pelos grupos revolucionários, tanto pró como a favor da Revolução, na região de Chapecó. Em 32, na Revolução Constitucionalista, e ele novamente é citado, juntamente com o próprio coronel Fabrício Vieira, os irmãos Maia e vários outros coronéis da época que tinham essas ligações como militares comissionados. E ele, como já havia desempenhado até o papel de delegado de polícia lá no extremo oeste, era uma pessoa bastante conhecida e até certo ponto ele era respeitado pelo governo de Santa Catarina, porque ele se posicionava politicamente como um catarinense naquela região. E a partir desse período aí, eu particularmente não tive mais notícias da onde ele estaria, para onde foi. Sabe, seu Carlos Gertner, eu já fui moço novo. Hoje sou apenas um velho peregrino que vagueia pela rua de Vila Perdizes. Meus trajes de luxo e o lenço vermelho conservo em minha indumentária de gaúcho guapo. Também não esqueço do meu chapéu de abas largas, uma boa ferramenta na cintura e na guaiaca. Além de um bom dinheiro, sempre tenho uns caramelos que é para distribuir para a piazada, que são o nosso futuro. Das vezes a memória falha, mas a lembrança do que é bom nunca me esqueço.
E o senhor, além de bom escriturário, também é tocador. E a música é o alimento da alma, como vós mercê sabe. Pois é, seu Gärtner. A vida nos reserva situações, às vezes de extremo conflito, aonde o homem, na sua sutileza, perde o senso de equilíbrio. Mas aí a música, essa condutora de alegria aos nossos corações, gostaria que o senhor reproduzisse para nós aqui toda a emoção que o senhor carrega em seu coração. Avistei uma luz nos olhos teus, e o vento não vai apagar memórias que o tempo deixou. Mesmo se você dormir, seus sonhos irão te levar, vão brilhar. Nada sei deste lugar, desejos querendo encontrar o futuro escondido no espaço, e uma voz gritando no porto diz que o vento é bom pra navegar, para levar seus sonhos com asas de aço. Olha, o trem sempre vai levar alguém muito além, rompendo fronteiras, rasgando destinos. Quando você despertar, seus sonhos parados no ar vão vingar. Pouco sei deste lugar, meus olhos irão me levar. O futuro reserva mil medos, mas a voz que grita